Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para te contar o climão que se criou em Brasília nos últimos dias e que tem deixado o presidente Jair Bolsonaro um tanto desesperado. Tanto que na noite do último domingo ele ligou para o ministro Paulo Guedes e deu uma ordem surpreendente. A decisão do presidente Bolsonaro vai causar grande impacto nas finanças do país nos próximos meses. Vai afetar brasileiros de várias classes sociais, inclusive aposentados e pensionistas do INSS. No caso, pode inclusive modificar alguns cronogramas de pagamentos do INSS. Eu vou contar tudo isso para você nos próximos 5 minutos. Não saia daí, porque você não pode perder. Eu sou Adroaldo Portal e o meu canal no YouTube se dedica a explorar e a contar o que acontece nos bastidores de Brasília. Queria pedir para você se inscrever no meu canal, no botão vermelho embaixo do vídeo, se inscrever e ao lado acionar o sininho da notificação. Assim, todas as notícias que eu trago para vocês quase que diariamente vão estar à tua disposição. Tá bom? Mas o que eu queria te contar é que essa semana Brasília passou por grandes acontecimentos. Por exemplo, no último domingo, tivemos a aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária das duas vacinas, a Coronavac e a Oxford. As duas vacinas, felizmente, começaram a ser aplicadas no Programa Nacional de Vacinação ainda essa semana em vários estados. Felizmente, né? Demorou para acontecer. Graças a Deus, nos próximos meses, a gente vai poder se ver livre dessa terrível pandemia que já levou mais de 200 mil vidas. Mas o que é motivo de alegria para a grande maioria dos brasileiros não parece causar grande satisfação no presidente Bolsonaro. Pelo contrário, ele tem estado muito insatisfeito. E eu vou contar para vocês por quê. Primeiro, porque no domingo, no dia do lançamento das vacinas, quem fez a primeira vacina foi o estado de São Paulo. Quem tirou a primeira foto vacinando o paciente foi o governador João Dória, que é um grande adversário do presidente Bolsonaro. E provavelmente os dois terão que se enfrentar na eleição presidencial de 2022. Então, na guerra do marketing da vacina, obviamente que Bolsonaro se sentiu derrotado. Mas não é só isso. Nas últimas semanas, o governo tem cometido muitos erros que têm desgastado a imagem do governo. Um deles foi cometido pelo ministro Pazuello, ministro da Saúde, que tem se mostrado muito incompetente na condução do combate à pandemia. O último grande erro foi ter desprezado as informações que recebeu há 15 dias atrás de que faltaria oxigênio em Manaus e que os números de mortes e de internações por Covid naquele estado, no estado do Amazonas, estavam aumentando muito. Ele não levou isso a sério e isso causou grande desgaste para o governo. Quando a crise se agravou no início da semana passada, o ministro Pazuello viajou a Manaus, mas em vez de ir lá resolver o problema do oxigênio, ele levou uma equipe de assessores para forçar a barra junto a médicos e plantonistas dos hospitais para que usassem a hidroxicloroquina, que todos sabem não é reconhecido no mundo inteiro como um medicamento eficaz. Esse desgaste, obviamente que ele vem sobre o presidente Bolsonaro, que também não tem sido dos mais dedicados ao combate à pandemia, com aquele comportamento negacionista de não valorizar o que está acontecendo, de não dar as medidas de isolamento social, de uso de máscara e uma série de outras medidas que são importantes a devida atenção e valor. O presidente Bolsonaro também está muito incomodado pelo fato de que ele está com medo do Congresso Nacional nas próximas semanas se autoconvocar e aprovar a prorrogação do decreto de calamidade pública e recriar o auxílio emergencial. Isso deixa o presidente Bolsonaro muito incomodado, porque foi ele e o ministro Paulo Guedes que acabaram com o auxílio emergencial no final do ano passado e descartaram quaisquer outras medidas de apoio à sociedade. Vocês lembram que no final do ano o governo federal não deixou o Congresso Nacional votar a medida provisória 1006, que trazia lá a emenda do 14º.
O ministro Paulo Guedes, inclusive, pediu aos líderes do governo no Congresso que não deixasse votar. Pois bem, nesse momento o Congresso está na iminência de aprovar o auxílio emergencial de novo e prorrogar o decreto emergencial. Isso deixa o governo numa situação muito desgastante. E aí eu conto para vocês o que o presidente Bolsonaro decidiu fazer quando ligou para o ministro Paulo Guedes no domingo à noite. Ele disse para o ministro Paulo Guedes que não queria mais saber desse papo de que o governo não deve gastar dinheiro porque já gastou demais na pandemia. Ele disse a Paulo Guedes que de agora em diante ele precisa se preocupar com a eleição dele. E se ele não despejar dinheiro na economia, se ele não ajudar os pobres, ele vai perder a eleição. Então a ordem que ele deu para Paulo Guedes foi que crie o auxílio emergencial novamente, mesmo que tenha que trocar de nome, mesmo que tenha que estabelecer uma outra roupagem, mas não só isso. Ele disse para Guedes adotar outras medidas de transferência de dinheiro do governo para a população mais necessitada. Ele disse para Guedes que essa é a única forma dele recuperar popularidade e se fortalecer para a eleição de 22, né? O governo Bolsonaro, nesse momento, ele está extremamente desgastado, vulnerabilizado. E aí, meus amigos, é a hora de nós nos mobilizarmos, de nós pressionarmos os deputados para que eles levem ao ministro Paulo Guedes a exigência de aprovação de uma série de medidas importantes, né? A primeira delas, o pagamento antecipado do 13º, que o governo já prevê fazer em 25 de fevereiro, mas que nessa urgência que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro colocou para Paulo Guedes, isso pode ser inclusive feito antes, basta que o governo queira. Nesse momento, o Bolsonaro quer de todas as formas transferir dinheiro para os mais pobres e com isso recuperar a popularidade. Então o momento é esse. Não tem momento mais oportuno para o Congresso aprovar as medidas mais importantes em favor da população. Eu disse para vocês em outros vídeos que com a antecipação do 10º nós teríamos tempo para trabalhar a aprovação do 14º ao longo do ano e assim garantir o pagamento dele no final do ano em substituição ao 13º que já vai ter sido antecipado. Mas o clima nesse momento é tão ruim para o governo está tão desesperado em aprovar medidas que melhorem a sua imagem junto à população, que a hora é agora. No início de fevereiro, o Congresso Nacional tem que exigir de Guedes a aprovação do 14º, já garantir, para que esse ano não tenha perdido, para que esse ano não tenha ruim, né? Então eu estou aqui hoje para dizer isso para vocês. Mobilizem-se, pressionem os deputados, mandem mensagens, chamem os seus apoiadores para perto, porque a hora é agora. A hora de aprovar as melhores medidas em favor da população é agora. Em favor dos mais pobres, o auxílio emergencial, que vai ajudar muitos da família dos aposentados. Então o que eu queria te dizer hoje é que você pode acreditar sim, que o 14º salário tem tudo para sair. Basta que nesse momento a gente adote as medidas corretas. Eu estou conversando com muita gente do governo e o que eles estão me dizendo é que o governo está desesperado para aprovar medidas de apoio à sociedade para tentar melhorar a imagem e recuperar as chances do presidente Bolsonaro se reeleger. Eu volto nessa semana ainda com mais informações sobre o que está acontecendo dentro do governo, o que o ministro Paulo Guedes está preparando para anunciar por ordem do presidente Bolsonaro. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu peço que você dê like nesse vídeo, se você gostou, que você comente se você acredita que o 14º vai sair, se você tem alguma sugestão para dar de medida que deva ser aprovada além do 14º, deixe teu comentário aqui que eu vou ler e vou falar sobre ele nos próximos vídeos. Um grande abraço.